Entrevista. Já está conosco na linha Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB. Dom Jaime, que é de Santa Catarina, mas está há muito tempo conosco aqui no Rio Grande do Sul, então a gente tem esse bairrismo, né? A gente torce por e a gente fica feliz com cada passo dado. Dom Jaime, que está em Roma para a segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Muito bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Sabrina, e a todos os ouvintes da rádio. Estou falando aqui do lado de fora da sala do Sínodo. Sinto que queremos ouvi-lo, aliás, a respeito do que vem sendo construído nesse momento de escuta, né, que é o Sínodo para a Igreja Católica. Mas quero lhe perguntar, então, já muito se falou, né, já rodou o mundo a surpresa, o momento que o senhor recebeu a notícia, mas já com alguns dias da ideia mais amadurecida, o quão surpreendente isso ainda é para o senhor, e agora, a partir de agora, o que lhe assusta e o que lhe motiva? Como nesse lugar de cardeal? Bom, em primeiro lugar, nós somos homens de igreja. E como homens de igreja, eu diria assim, devemos estar prontos para o que der e vier. Essa é a nossa disposição. É verdade, sim, que a notícia no domingo me pegou de forma surpreendente. Não esperava, não sabia, não tinha nenhuma indicação, não havia nenhum comentário, digamos assim, sobre essa possibilidade. Eu estava no meu quarto, onde estou hospedado aqui nesses dias, trabalhando, tinha terminado de ler um pequeno livro, muito gostoso, e estava vendo as notícias do Brasil. De repente, o WhatsApp começou a disparar. Parabéns, coragem, força, estamos juntos. Eu disse, tá bom, mas do que estão falando? Alguém tinha me ligado também, né? Eu disse, não, você não está ouvindo o Papa? Eu disse, não estou ouvindo o Papa, não. Eu estou aqui vendo outras coisas. Aí ele disse, olha, o Papa citou teu nome agora na locução ao meio-dia. Como assim? Eu disse, não, você entrou nas indicações para o Colégio dos Cardeais. Eu levei um susto. Confesso que fiquei sem palavras na hora e aí sim entrei então no site do Vaticano. O Papa já estava terminando a locução do Ângelus e me dei conta do acontecido. Estamos aí para fazer o melhor. O que muda? Bom, o que muda? Você disse antes aí no início da reportagem que eu era catarinense, né? Desde que cheguei em Porto Alegre, eu sempre me denominei cataúcho. Então, a mistura de Catarina com gaúcho, né? E eu espero ainda mais assumir a gauchês do gaúcho, a fim de poder cooperar também com a nossa sociedade, a nossa gente, especialmente nesse momento delicado da história, sobretudo do nosso Rio Grande do Sul, depois da tragédia climática que destruiu, matou e vai exigir de toda a sociedade gaúcha determinação, bom senso e coragem, não para reconstruir, mas para construir de forma nova. Dom Jaime, já lhe peço desculpas por antecedência, caso venha fazer alguma pergunta boba, digamos assim, mas sou um leigo praticamente no assunto, sou um católico não praticante, tá? Então já lhe peço perdão antes de começar a entrevista. A minha pergunta, ela vai no sentido se a nomeação do senhor faz parte de uma estratégia da Igreja Católica pelo avanço dos evangélicos no Brasil e especialmente também aqui na região sul do Brasil. Eu creio que não vai nesta direção. Verdade é que o Brasil tem uma presença muito forte no contexto da universalidade da Igreja. Esse é um primeiro aspecto. Depois, hoje estou também na animação do Conselho Episcopal Latino-Americano
e caribenho, que coenvolve todas as 22 conferências episcopais do continente. E o continente latino-americano, repito, no contexto eclesial internacional, tem sim um peso muito grande. Há realidades outras que olham para a nossa América Latina com esperança, com a certeza de que o processo que vem sendo feito já desde Medellín, Puebla, agora recentemente, 2007, o documento de Aparecida, traz indicações ricas e possíveis para a Igreja levar a termo a tarefa que lhe compete nesse momento delicado da história, complexo, que exige de todos, eu creio, sensibilidade, perspicácia, discernimento e para completar também muita oração. Eu vejo essa indicação nesse sentido, meu caro. Não sei se foi claro, suficiente na resposta. Sim, sim, perfeito. Dom Jaime, a gente acaba de concluir no Brasil a primeira etapa da eleição para prefeitos. Aqui no Rio Grande do Sul ainda temos 5 cidades que terão segundo turno, né? Todas as cinco que têm mais de 200 mil habitantes terão segundo turno aqui no Rio Grande do Sul. A polarização política que a gente tem visto no Brasil também entrou para dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica tem muitas linguagens, muitos grupos diferentes, existe uma diversidade dentro dela. Mas também acabou o mesmo tipo de beligerância entrando para as controvérsias entre diferentes grupos. Como é que o senhor entende que a Igreja possa contribuir para uma retomada do diálogo ou uma expressão que o Papa Francisco usa, que é da cultura do encontro? A tua questão traz vários aspectos, né? Em primeiro lugar, eu diria assim, nós realmente estamos num momento delicado da nossa sociedade, não só brasileira. Há uma crise das democracias mundo afora. Poderíamos citar alguns exemplos da América Latina para ficar na nossa região geográfica. Temos também uma crise das instituições de mediação internacional. Aqui eu me refiro à OEA, por exemplo, à ONU e outras entidades do gênero. É um fenômeno, sim, que nos desafia e nos preocupa. A atividade política é uma arte. E, às vezes, eu creio que mesmo aqueles que se dedicam à arte da política têm dificuldade de compreender qual é o objetivo maior da própria atividade política. E eu resumo numa expressão: a construção de consensos. E aqui está o grande desafio, eu creio, da sociedade, sim, no Rio Grande do Sul, porque estamos no Rio Grande do Sul, mas haveremos também de estar de acordo que no nosso Brasil também nós precisamos urgentemente da construção de consensos. É verdade, e aí a segunda parte da questão, que esta polarização, vamos dizer assim, eu não gosto desse termo que já virou chavão, mas entendemos o que estamos dizendo, ao menos, né? Isso também entrou na igreja. A igreja, ela se encontra inserida na sociedade. E aquilo que vive a sociedade, de alguma forma, se reflete também entre nós. E falando aqui a partir do sínodo em Roma, é muito bonito ver a diversidade que existe entre nós. Ouvir um bispo, um leigo da Índia, da Indonésia, da costa do Avorio, na África, do Sudão, da nossa América Latina, do México, da Europa, do Brasil. Quantas diferenças! Mas há uma coisa que nos une, e isto nós não podemos esquecer. A fé que recebemos e a tradição da qual nós participamos. Tendo isso presente e, ao mesmo tempo, atentos àquilo que nós denominamos os sinais dos tempos, como construir caminhos, indicações viáveis para levar a termo aquilo que é o destino, a vocação, se quisermos, de todo cristão. Ou seja,
ser sal da terra, luz do mundo, fermento de transformação da sociedade para melhor. Encontrar esses pontos de consenso exige de nós aquilo que dizemos parresia, coragem, transparência e o desejo firme de cooperar para deixar a sociedade, o mundo, a igreja um pouco melhor para aqueles que virão depois de nós. Dom Jaime, no jornalismo, a gente começa ali como produtor, como editor, daqui a pouco repórter e apresentador. O senhor agora deu mais um passinho. O próximo é virar papa? Não, isso não... Nem posso virar papudo, mas papa não. Por isso, ontem numa entrevista aqui em Roma, eu dizia assim, tem 3 classes da sociedade que nós temos que ter muito cuidado. O primeiro é dentista, o segundo é pedreiro e a terceira classe são os repórteres. Por quê? Pedreiro e dentista, tu sabes quando começas o trabalho. Não sabes quando vai terminar o trabalho. E muito menos quando vai custar o trabalho. Jornalista, você tem que ter cuidado, porque na pergunta que ele te faz, ele está 2 passos na tua frente. Então tens que ter cuidado para não escorregar na casca da banana, viu? Mas o senhor ajudará a escolher o futuro Papa, né? Eu faço, sinceramente falando, eu faço votos de que o Papa Francisco possa gozar de saúde suficiente para continuar na missão que a Igreja lhe pediu, né, por muitos e muitos anos. E nesse contexto, eu creio que toda pessoa de bom senso reconhece a autoridade ética, moral, política e também religiosa deste homem. Nas questões candentes hoje que preocupam a sociedade como um todo, quem é a voz, digamos assim, mais contundente, que mais tem alcance? Por exemplo, na questão das mudanças climáticas, para ficar num tema que é muito próximo a nós, né? Ele instituiu um pacto pela educação no mundo. Estamos falando muito pouco nisso. Agora, todo político e todos nós, e sobretudo quem é pai e mãe de família, está preocupado sim com a formação dos seus, da educação dos seus. Estamos tratando seriamente a respeito dessa questão, por exemplo. Depois, o projeto da economia de Francisco e Clara. Eu creio que há um certo consenso também que o atual sistema econômico está dando água. Ele não está sabendo responder de forma suficiente aos desafios do tempo presente. E o Papa lançou esse projeto de Francisco e Clara para a economia, solicitando, eu diria assim, não os mais idosos, crescidos, experimentados na arte da economia, etc., mas está pedindo que os jovens ajudem a pensar a como construir uma dinâmica econômica nova, que responda às necessidades do tempo presente em vista de uma inclusão maior de todos nos próprios frutos, eu diria assim, da atividade econômica. Isso é muito bonito. E eu me recordo, e aqui é quase que uma fofoca agora, né? Uma solicitação que nos chegou recentemente a fim de que cooperássemos para fazer chegar ao Papa de uma participação dele no G20, que vai acontecer no Brasil. E isso não veio do seio da igreja, veio do mundo político, essa solicitação. Um outro pedido que está chegando, e a gente sabe que de forma muito contundente, que ele pudesse participar da COP30 o ano que vem em Belém. É uma voz autorizada, uma voz respeitada. Isso é muito bonito. Então, que ele possa continuar com esse espírito, essa dedicação, essa clarividência por muitos e muitos anos. Se um dia nós formos chamados para uma escolha futura, vamos ver.
Então, Jaime, o senhor não pode dizer, mas a gente pode dizer. Então, se né, vier a ocorrer, e realmente a gente torce muito por uma vida longa ao Papa Francisco, o senhor participa da escolha e quem participa da escolha também pode ser escolhido. Então, a gente deixa assim, porque da nossa parte a gente pode falar. E já seguindo na fofoca, então, já se tem um retorno do Papa Francisco, se ele vem para o G20, para a COP30? Olha, falando de uma forma muito transparente para o G20, o evento ocorre daqui a pouco, nas próximas semanas. Ele, um homem de 88 anos, retornou recentemente de uma viagem longuíssima e delicada na Ásia. Esteve semanas atrás em Luxemburgo, na Bélgica. Eu não vejo como muito viável, até pela idade, pelo tempo, sobretudo, uma possibilidade de uma presença pessoal no G20. Mas na COP30, por que não? Haveria tempo suficiente para organizar, para preparar, e certamente uma viagem dele, no caso, para participar da COP30, envolveria também uma visita, eu imagino, em outras realidades latino-americanas. Então precisa ser construído. É uma boa notícia, gente. Eu acompanhei o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, lá em 2013, e é uma presença e uma fala muito direta e impactante. Seria ótimo se realmente ele aceitasse esse convite e estivesse entre nós no Brasil mais uma vez. Dom Jaime, eu queria lhe perguntar, já pedindo uma mensagem aqui, né, para os brasileiros. Eu estive numa celebração que o senhor estava presidindo algum tempo atrás, e o senhor falou de uma situação em que conheceu o mal de perto e relatava uma ameaça sofrida, que não sei se tem exatamente o contexto político, mas então queria saber do senhor, né, que está à frente da CNBB e que é uma entidade que sempre foi relacionada à esquerda, que sofre pressões políticas, inclusive dentro da igreja, de como tem convivido com isso, se ainda existem ameaças e como é que o senhor encara e que mensagem traz aos brasileiros quando se pede paz em todos os sentidos. Sabrina, é uma questão muito delicada. Realmente, eu confirmo, eu recebi sim 2 ameaças, né? E ameaças realmente de atentado, né? São coisas que acontecem na nossa vida. Sobre a questão da posição da Conferência dos Bispos de esquerda ou de direita, ou sei lá como denominar, eu repito aquilo que eu disse para um jornalista quando fui eleito para a Conferência Episcopal Brasileira, CNBB. Me perguntaram, o senhor é de direita ou de esquerda? Eu respondi dizendo de forma muito simples, eu sou pelo Evangelho. O que pauta as nossas escolhas, as nossas opções, as nossas decisões, enfim, as nossas manifestações, é o Evangelho. Não pode ser interesses de grupos ou tendências outras que estão presentes, sim, na sociedade. O Evangelho tem que ser o paradigma fundamental de tudo aquilo que um batizado, uma batizada assume e que pauta a própria vida. Então, nós somos pelo Evangelho, tá bom? Dom Jaime, minha última pergunta é bem simples e em nível de curiosidade. Hoje, quantos brasileiros fazem parte desse seleto grupo de cardeais? Hoje nós temos 7 cardeais no colégio. E a partir de 8 de dezembro, então, quando será a investidura, digamos assim, eu não sei que termo usar aqui para isto, viu? Porque naquela aula de direito, quando estudante, quando falaram nisso, ou eu estava dormindo ou eu não estava na sala de aula. Então eu não sei muito bem como é que a terminologia aqui canônica, jurídica, estabelece essa participação. Mas então, a partir de 8 de dezembro, nós seremos 8 brasileiros no colégio. E essa data, para mim, é muito significativa, porque em 8 de dezembro de 1990 eu fui ordenado diácono na Basílica da Anunciação em Nazaré, em Israel.
E ao todo são quantos cardeais? Olha, agora tu me perguntas demais, mas eu creio que serão 122, 123, uma coisa assim. E na eventual escolha de Papa, tem que ter menos de 80 anos, é isso? Para direito a voto? Não. Não, em si, juridicamente falando, qualquer batizado poderia ser eleito Papa. Mas é verdade também que na tradição católica, né, hoje, normalmente o indicado sai de entre os membros do colégio cardinalício. Agora, dentro do perfil, chega de perguntas difíceis, tá, Dom Jaime? Vou agora relaxar um pouquinho. O senhor mencionou Israel e tem algo que talvez muitos não saibam, que o Dom Jaime Spengler já foi mestre cervejeiro, né? Então, como é que está a produção? Já voltou a essa experiência ou nunca mais? Não, eu não. Travou aqui, eu não ouvi a tua pergunta, desculpa. Eu estava contando aqui para os nossos ouvintes da sua experiência como cervejeiro, que talvez muitos não saibam que o arcebispo de Porto Alegre já teve essa experiência. Alô? Travou de novo. Eu acho que o Dom Jaime não quer falar sobre ser cervejeiro. É a internet que não está permitindo, viu? Mas eu tô brincando. Eu tive uma experiência muito bonita no meu tempo de estudante em Israel. E durante o período de férias, naquela realidade, durante 3 anos, eu trabalhei numa cervejaria na região da Baviera, na Alemanha. Era uma forma também de me manter como estudante em Israel. Foi uma experiência muito bonita. Eu não aprendi alemão, eu aprendi o dialeto Bayerisch, né, que é um alemão diferenciado. Foi ali trabalhando, a gente encontrava pessoas de todo lado, enfim, curiosidade. E eu sabia, na época, 3 palavras em alemão, né? Hoje, depois de tantos anos, eu sei 4. Travou um pouco aqui a internet de novo, para te encerrar aqui. A gente transmite o Jornal da Mix de dentro de uma livraria, então eu fiquei curiosa. Qual é o livro que o senhor estava lendo quando soube da indicação? Era um livro do cardeal Carlo Maria Martini, arcebispo emérito, já falecido, de Milão, e o título do livro era Sequela Christi, o Segmento de Cristo. Foi uma coincidência, viu? Esse vai ficar marcado como o momento da indicação, o Segmento de Cristo. Vai. Temos a honra de receber uma bênção do futuro cardeal Dom Jaime Spengler aqui para a equipe e para quem nos ouve nesse momento no Jornal da Mix. Com muito gosto. Que o Senhor Deus Altíssimo abençoe a todos nós, ilumine o nosso povo gaúcho, os nossos governantes, os prefeitos eleitos com os seus conselhos nas câmaras municipais, a fim de que juntos, iluminados pelos valores também do Evangelho, todos nós juntos possamos colaborar para deixar o nosso Rio Grande do Sul um pouco melhor para as futuras gerações. Que Deus a todos abençoe. Amém. Muito obrigada pela conversa dessa manhã, Dom Jaime, que está em Roma, participando da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo. Ele como arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB. O Sínodo segue até 27 de outubro, né, na data do nosso segundo turno aqui, se não me engano, mas daí podemos voltar a falar para saber desse resultado. Exato, até 27 de outubro. Dia 28 à noite eu retorno ao Brasil. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. E um bom trabalho para vocês. Cuidado com os pedreiros, dentistas e jornalistas, tá? Obrigado, Jair.